Fala galera, estamos de volta agora com a segunda parte da aula de Excel, tá? Então remodelei, tentei colocar todos os tópicos voltados para a carreira bancária. Então a gente é uma aula completamente nova para facilitar o entendimento de vocês, tá? Então nessa parte de Excel parte 2, nós vamos ver o conceito de funções avançadas, vamos ver também a questão de listas e a questão de referências, que é algo que muito cobra em carreiras bancárias, principalmente você que vai se preparar para fazer o concurso do Banco do Brasil, como também o Caixa Econômica Federal, beleza? Então, antes de começar a nossa aula de parte 2, eu preciso que vocês dominem a parte básica. Então, se você caiu de galhado nessa aula agora, volte lá para a aula Excel parte 1, porque eu preciso que você entenda a função de soma, a função de média. Porque se você não entender média, não entender soma, você não consegue entender soma C, média C, tá? Você não consegue entender conte C. Então, vejam, um assunto está vinculado ao outro e eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você não pule etapas, porque senão vai dificultar o teu aprendizado. Então, sem mais delongas, vamos comigo, vamos entender o que pode ser cobrado em questões avançadas do Excel, que seria a nossa parte 2 agora, tá, turma? Bom, quais são as funções que caem, professor, sobre funções avançadas? C, conte valores, conte num, conte C, soma C, somar produto, média C, concatenar, e uma que eu me esqueci de colocar aqui, que é o grande X da questão, né? Tanto é que eu fiz uma atualização dessa aula justamente para que vocês entendam o conceito de PROC-V e PROC-H, tá? Beleza? Então, vamos pegar a primeira função e entender o que pode ser cobrado. Para cada função você precisa fazer um mapa mental, né? Assim como a gente fez lá em média C, você soma, depois divide pela quantidade de elementos. As funções avançadas é a mesma coisa. A função C, ela por padrão, ela tem uma regra, tá? Que nós vamos chamar de teste lógico. Se esse teste lógico for aceito, se a regra for atendida, ele apresenta a mensagem se for verdadeira. Se essa regra ela não for atendida, ela mesmo assim ela apresenta uma resposta se a informação for falsa. Então é isso que você precisa compreender, tá bom? Então aqui nós temos uma planilha com notas, tá? E aqui vamos pegar como exercício a média da Ana. Então a Ana ela tirou 8,9 e vamos supor que a nota de aprovação do concurso seria 7,0, tá? Ou vamos pegar como se fosse uma faculdade, aprovado, não aprovado. Então a média é 7. Se essa pessoa tirou a nota 7, então ela foi aprovada. Se não, ela não foi aprovada. Então para isso, tá? Para que você não tenha que ficar digitando aprovado, não aprovado, por quê? Para 4 alunos é mole, é fácil fazer isso. Você vai lá e digita, 8,9 está aprovado, 4,5 não. Agora, imagina você tenha 100 alunos, 200 alunos, e isso fica humanamente impossível. E isso é a facilidade que nós temos de uma função. Então, vamos escrever, tá? Aqui embaixo, para que a gente tenha espaço suficiente, o que tivesse alocado na célula G3. Então, para fazer essa comparação de duas posições, né, de duas alternativas, verdadeiro ou positivo, a gente utiliza a função C. Então, igual C. E agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o nosso amigo, que seria a regra. Lembrando que uma função sempre está dentro de parênteses. Então, C, quem que é a minha regra? Eu quero que esta nota seja comparada se ela é maior ou igual a 7.
Lembre-se, este cara aqui, tá? É completamente diferente disso. Por quê? Vamos pegar o exercício aqui do José. O José, ele tirou a nota 7. Mas se eu colocar na regra que é maior, ele vai dar reprovado. Porque 7 não é maior que 7. 7 é igual. Agora, se eu coloco 7 maior ou igual a 7, ele sim está aprovado. Por quê? A nota dele não foi maior que 7, mas é igual, tá? E por que eu estou falando isso? Vamos fazer o cálculo aqui, ó. CF3, tá? Lembre da primeira aula. Olhe para o alto, olhe para a esquerda. F3 for maior igual a média 7, ponto e vírgula. E agora a gente vai trabalhar com a regrinha. Então, se F3 for maior ou igual a 7, vai ter duas situações. Primeiro, se for verdadeiro, então significa que o aluno em questão ele foi aprovado. Primeira regrinha, toda vez que você trabalha com texto em funções, textos são caracteres especiais, poderia também ser símbolos, tá? Arroba, cifrão, como também poderia ser número, tá? Porque ele é um caractere, você coloca entre aspas, tá? Então, aprovado. Isso se for verdadeiro, né? Se a nota for maior ou igual a 7. Se não, fecha e a gente coloca a outra mensagem que vai ser apresentada. Reprovado. Fecha o parênteses, tudo que abre e fecha. Tá aqui o nosso exercício, tá? Né? De cálculo se a nossa amiga Ana ela vai ser aprovada ou não. Quando essa função está armazenada aqui dentro e eu apertar a tecla Enter, vai apresentar a mensagem aprovado. Se eu pegar aqui a alça de seleção, tá? O que é a alça de seleção? É um mecanismo para você automatizar todas as funções para os dados anteriores. Você pode clicar com o cursor do mouse e arrastar, ou você também pode dar um duplo clique e ele vai fazer o cálculo com todos os dados que estão nas linhas subsequentes. Então, esse cara aqui vai apresentar a mensagem reprovado. Esse cara aqui vai apresentar a mensagem aprovado. E aqui, aprovado também. Agora, se eu tiro o sinal de igual, muda-se completamente de figura aqui o nosso amigo José. Ele sai de aprovado para... Deixa eu colocar até em vermelho. Reprovado. Outra coisa que as bancas também estão costumando fazer agora é colocar uma função dentro de outra função. Aqui eu apresentei para você já o dado da média dos alunos, mas ele poderia pedir que você fizesse numa função o cálculo da média e fizesse a comparação via função C se o cara está aprovado ou reprovado. Então como que funcionaria isso na prática? Então vamos lá. Igual C. E agora eu não vou pegar o resultado da média, eu tenho que fazer o cálculo da média da Ana. Como é uma função média, eu vou ter que colocar aqui dentro. Média. Lembrando, professor, por que você não colocou o sinal de igual aqui, professor? Porque o sinal de igual, ele é como se fosse uma ordem para o computador. E eu já apresentei a ordem, faço o cálculo, eu não preciso falar, faço o cálculo novamente. Então, por isso, não tem um sinal de igual. Agora, eu vou ter que colocar outro parênteses para calcular o intervalo inicial e o intervalo final. Lembra que eu citei no início da aula, a parte 2? Se você não saber a média, como é que você faz a função C? Então, aqui eu tenho a célula inicial, no caso seria B3. E como eu quero uma sequência de notas, eu preciso colocar 2 pontos.
E aqui no caso, a última nota da Ana foi na célula E3. Tá? Fecha o parênteses. Então, essa função aqui, ó, é simplesmente o que está dentro de F3. Então, essa função é este cálculo que está aqui dentro. Agora, eu vou fazer essa função. E aí, o que eu faço agora? Eu abro e coloco a seguinte questão. Se média, né, que foi esse cara aqui, o F3, for maior igual a 7, o que acontece? Primeira mensagem. Vou colocar apto, porque senão não vai caber lá, tá, gente? Apto. Fecho o aspas, ponto e vírgula. Se não, se a média desse cara for menor que 7, então aqui é para verdadeiro e aqui é para falso. Não apto. Fecho parênteses, resolvido. Então, fiquem atentos. Nas carreiras bancárias, ele pode te dar o dado na planilha e fazer com que você compare, como também ele pode te pedir fazer uma função em cima de outra função. Pode ocorrer também, tá, turma, que você consiga responder a questão sem sofrimento, sem fazer esse cálculo que a gente fez agora. Por quê? Se nas alternativas o cara falar, ó, o resultado é esse aqui, a resposta, você olha da seguinte forma, ó. Se na função C tiver texto e não tiver aspa, já está errado. Então, às vezes você pode ganhar tempo só com isso, não ficar analisando qual dado que ele pegou, aonde que ele foi, o que ele está fazendo, entendeu? Se ele fizer este tipo de alternativa, já está equivocada, tá? Então, colocou texto, tem que ter aspas duplas. Perfeito? Então, vamos para a próxima função. Conte C. Deixa eu tomar um pouquinho d'água. Qual que é a função da conte C, tá? Macete, você vai contar. Só que você conta com uma regra. Então, conte de contar, regra de C. Então, lembrando, agora eu tenho duas funções numa só. Então, como que vai funcionar aqui? Imagine, tá? Que eu queira contabilizar todos os alunos que tiraram a nota igual a 10. Então eu quero contar todos os alunos que tiraram a nota igual a 10. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar a regra e depois contabilizar. Para isso existe a função igual conte ponto C. Abro parênteses e agora eu defino o intervalo que eu quero analisar. Beleza? Quem é o intervalo? Eu quero todas as notas de todos os alunos da LAC. Então, vou começar da Ana. Então, a Ana, qual que é a célula inicial? Olha para o alto, olha para o lado. Aqui, no caso, seria B3. Eu quero todas as notas ou eu quero uma nota? Se eu quero toda, é sequência. Sequência é 2 pontos. Qual que é a nota final? Olha para o alto, E. Olha para o lado, 6. Então tá aqui o nosso intervalo. Conte para mim todas as notas que estejam nesse intervalo. E agora tem que ser com a minha regra. E a minha regra eu quero saber quantos alunos tiraram a nota 10. Então, agora você coloca um ponto e vírgula e você vai colocar aqui
aspas duplas, porque eu vou colocar caracteres especiais. Então, eu pedi todos os alunos que tiraram a nota 10. Fecho aspas, fecho parênteses. Então, tá aqui a nossa função. Conte para mim todas as notas, tá, que sejam igual a 10. Quando eu apertar a tecla Enter, ele vai me retornar o valor de 1, 2. Então, nesse intervalo que tu quer, professor, o senhor vai ter 2 notas. Fiquem atentos. Algumas pessoas confundem o conte com contabilidade. E aí, lá no gabarito, ele vai estar lá que seja 20. Por quê? Vou contar e vou somar. Não, existe o soma-se, tá? Então, o conte-se é de contar quantas células atende aquele critério. Agora, o próximo que a gente vai abordar é... Agora, o próximo que a gente vai abordar, tá, turma? É o continuum. O que o continuum vai fazer? Como a gente viu no conte-se, ele conta. Só que agora ele não vai contar, por exemplo, uma regra específica, porque a regra já está explícita dentro da função. E a regra é para você contabilizar todas as células que possuem números dentro dela. Então, vamos fazer a seguinte colocação. Igual conte, tá? Ponto num. Lembrando que como é Excel, você pode colocar ele com letras maiúsculas e minúsculas, ele vai funcionar. Com acentuação e sem acentuação ele também vai funcionar, tá bom? E agora a gente vai determinar o intervalo. Então, eu quero todas as células que comecem de A1 e vai até D3, tá? Então, eu quero de contínuo A1, como eu quero tudo é 2 pontos, que essa é uma sequência, e que vá até D3, ponto e vírgula. Opa, desculpa. Fecho parênteses, estou confundido com conte-se, tá? E aí o que vai acontecer aqui? Ele vai contar todas as células que possuem números. Quando eu apertar a tecla Enter, ele me traz como resposta o valor 6. Por que ele me traz como resposta o valor 6? Ele vai fazer a seguinte comparação. Na célula A1 tem número? Tem. Tem número na célula B2? Tem. Tem número? Tem. Tem número? Tem. Tem número? Tem. Aqui não tem número, então não entra na contagem. Aqui não tem número, então não entra na contagem. Aqui tem número, entra na contagem. Aqui não tem número, aqui não tem número. Quando não tem nada é nulo e nulo não entra na contagem. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é aqui o nosso gabarito. Agora, lembra que eu falei sobre um ponto e vírgula pode acabar com você na hora da prova? E se o cara coloca A1, ponto e vírgula D3? A coisa muda totalmente de figura. Porque aqui eu estou fazendo duas comparações, ó. E aqui a resposta vai dar 1. Olha que sacanagem. Célula 1 tem número? Tem. 1. Célula 3 tem número? Não, não tem nada. Então ele é nulo. Olha a resposta do gabarito. Só por causa de uma vírgula. Então, se eu coloco 2 pontos, ó, vai para 6. E valores completamente distintos, tá? Conte valores. Então, conte valores, ele é como se fosse um plus do continuum. E aí você vai colocar no mapa mental, na hora da prova, que conte é de contar, perfeito, já está meio que manjado isso, né? Só que aqui ele vai contar caracteres. Professor, o que são caracteres? Caracteres podem ser letras, números ou símbolos, perfeito? Então ele vai contar tudo desde que não esteja nulo. E aí vamos apagar aqui agora. E num a gente vai colocar a mesma ideologia, só que a gente coloca conte valores.
Nessa brincadeira a gente vai começar aqui, né, de A1 até D3. Então ele vai fazer este mapa mental. E aí a gente vai contar. Aqui tem número, ou letra, ou caracteres? Tem. Aqui tem número, tem. Aqui tem número, tem. Aqui tem número, tem. Aqui tem número, tem. Aqui não tem número, mas eu posso ter letras, então entra também. Aqui não tem número nem letra, mas tem símbolo, então vai também. Aqui tem números, vai também. Aqui tem símbolos, vai. Ponto, ele é um caractere, ele é um símbolo, vai. Aqui não tem nada, aqui não tem nada. Então, nessa brincadeira, ó, a gente tem 8 dados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na verdade não é nem 10, tá? Então eu tenho 10 valores. Então eu tenho 10 células que possuem conteúdo inserido dentro dela. A única coisa que não entra na contabilidade é se não tem nada. Lembrando que se tivesse o número 0, entraria, porque 0 é um número. Se tivesse valores negativos, também entraria no nosso cálculo, tá? Então, conte valores. Vai contar tudo que tem dentro de conteúdo numa célula. Conte num, só compara números, tudo bem? Bom, vamos fazer agora o somar produto. Opa, desculpa, gente. O que o somar produto faz? Somar, o próprio nome já fala, né? Uma soma. Só que produto, ele soma as multiplicações. Tá? Na prática, como que seria? Eu multiplico e depois somo. Isso é muito utilizado quando no concurso ele tem uma planilha. E aí a gente pode pegar uma planilha de produtos, na qual vai ter valor unitário e quantidade. Então eu não preciso fazer dois cálculos. Eu não preciso fazer o cálculo da soma, depois eu preciso fazer o cálculo da multiplicação. Eu posso fazer tudo numa função só, que é chamado de somar produto. A CES Gran Rio, que foi no concurso 2018, no Banco Basa, colocou essa função e ainda fez até uma sacanagem com o aluno. Colocou soma produto, é somar produto. Então, fique atento, somar produto, tá? Então, somar é verbo, né? Então, seria uma ação que vai obter o resultado das multiplicações e soma novamente. Como que funcionaria na prática esta função? Então, eu preciso primeira regra, eu multiplico, depois eu faço a soma. Como que fica a escrita da função? Igual somar produto, abro parênteses. Quem é os valores que eu quero, digamos assim, utilizar como intervalo? Então, eu vou fazer esta coluna que se multiplica com esta coluna. Então, tá aqui a coluna 1, seria nosso primeiro intervalo, tá? Segundo, nosso intervalo. Você tem duas formas de fazer isso, tá, turma? Você pode colocar o intervalo inicial, que seria as células. Então, se eu quisesse, por exemplo, aqui, olha para o alto, estou no B, olha para o lado, B2. E aí eu vou até esse dado aqui. Então, B, é uma sequência, é um intervalo, então 2 pontos, 4. Beleza? Então, fiz esse intervalo aqui. Esse cara vai multiplicar com essa coluna. Então, agora eu coloco ponto e vírgula e defino intervalo inicial. E agora eu vou definir o segundo intervalo, né? Que seria, no caso, o valor unitário. Então, aqui eu olho C2 e até o valor final C4. Como é 2 pontos, é uma sequência. E fecho parênteses. Então, o que ele vai fazer? Ele vai multiplicar
10 vezes 20, 10 vezes 35, 5 vezes 250 e soma-se todos os valores que são obtidos aí. Existe uma coisa que agora a gente vai ter que evoluir um pouquinho. Aqui nós estamos trabalhando com uma planilha pequena, tá? Mas pode existir uma planilha que tenha 100 linhas. E aí você não vai conseguir nem visualizar, olhar numa planilha que tem 100 linhas dentro da sua prova. Mas ele pode fazer essa mesma analogia aqui, ó, igual somar produto, começa em B, né? Olha para o alto, 2 pontos e vai até B. O que significa quando você visualiza uma função que tem essa nomenclatura? É como se tivesse selecionado até o infinito, tá? Infinito não, porque é uma palavra muito forte, mas toda a coluna B. Então tudo que tiver em B, ele vai me trazer. E aí aqui é a mesma coisa. Eu tenho que pegar o valor da quantidade e multiplicar com o valor unitário. Então tudo que está em C, fecho aqui, beleza? Então isso aqui eu estou pegando todos os dados da coluna B. Aqui eu estou pegando todos os dados da coluna C. Poderia, numa situação hipotética, se você visualiza isso aqui, ó. Então eu vou pegar aqui igual soma produto. Deixa eu apagar esse aqui. Escrever mais aqui embaixo. Igual soma produto de 1 até 1, ponto e vírgula, de 2 até 2. Lógico que aqui vai dar erro porque aqui a gente vai ter uma nomenclatura de texto, né? Então ele vai apresentar um erro de função. Mas o que eu quero que vocês foquem? Que aqui ele está pegando todos os valores que está na linha 1. E aqui eu estou pegando todos os valores que está na linha 2. Então, há essa possibilidade de você também trabalhar dessa forma. Eu posso trabalhar via coluna, como eu também posso trabalhar via linha. Quando você coloca a identificação de letra e quando você coloca a identificação de linha, tá? Desculpa, letra, número, né? Número, você está aplicando para a função uma célula específica, mas eu posso utilizar, selecionar toda uma coluna ou selecionar toda uma linha, perfeito? Então fiquem atentos nessa colocação aí que a Sesgran-Hill está começando a cobrar sobre isso, tá? Então somar produto a gente viu, né? Você vai ter 2 intervalos para ser declarados, então você tem um intervalo inicial e um intervalo final. Lembrando que ele vai pegar esse intervalo, vai multiplicar entre eles e somar depois. Então eu faço 2 funções numa só. Soma C. O que a soma C faz, tá? Então aqui eu vou somar desde que atenda a minha regra, beleza? Como que funciona a soma C? Então eu vou colocar um número aqui que cortou na imagem, 1 e 2, igual, e aí eu vou apresentar a regra para vocês, igual soma C. Imagine que eu esteja trabalhando, por exemplo, numa concessionária, e eu quero somar todos os carros. Eu quero somar os valores de todos os carros que foram vendidos acima de 40 mil reais. Tá? Então, eu quero todos os carros, né, a somatória de todos os carros que foram vendidos acima de 40 mil reais. Então, eu coloco igual soma C, intervalo inicial G1. Como eu quero tudo, 2 pontos. E aí, esse aqui é o último carro. E 2 ponto e vírgula e coloco a
regra. Qual que é a minha regra? Tem que ser maior que 40. Quando eu apertar a tecla Enter, ele vai fazer a seguinte colocação. Esse aqui é maior que 40? Não, então ele não entra no cálculo. Esse aqui é maior que 40? Não, ele é igual, mas ele também não vai entrar no cálculo. 50 é maior que 40? Opa, esse cara entra. Esse aqui é maior que 40? Não, ele não entra. Esse é maior, ele entra. Esse é maior, ele entra. Então o gabarito fica 55 mais 45, 100, mais 50 fica 150. E aí lembre da pegadinha. Uma vírgula pode acabar com a sua prova. Neste caso, ele está fazendo só a comparação entre G1 e 2. Então, olha como que é a sacanagem, né? Das bancas. Eu quero fazer a comparação desse com esse. Esse cara é maior que 40? Não. Esse cara aqui é maior que 40? Sim. Só que só tem ele. Então, o gabarito seria 55. Olha a diferença só por causa de uma vírgula, tá? Esse aqui é um adendo, né, que eu na verdade teria que colocar lá no junto de somar produto. Mas o que eu quero que vocês foquem? Nós vimos que eu posso trabalhar, deixa eu colocar aqui, eu posso trabalhar com células. Aqui eu tenho identificação da coluna e aqui eu tenho identificação da linha. Eu posso trabalhar somente com colunas, como também eu posso trabalhar somente com o valor da linha. Mas pode existir questões que vai muito mais além. Eles podem trabalhar com intervalos. Professor, o que seria intervalos? Você pode dar nome para uma seleção no computador. É como se você fizesse uma seleção lá na sua planilha e desse um nome para ele. Então, olha que interessante. Da célula B, vamos olhar aqui, B2, tá? Até a célula B4, você selecionou. Você clicou aqui na barra de navegação e você pode dar um nome para ela. E aí, neste caso aqui, o que eu fiz? Ó? Aqui na caixa de seleção, em cima da coluna, é aonde está selecionada, né, o presente momento. Então, se você clica e digita, você vai dar um nome para a seleção. E olha que legal. Aqui eu dei o nome de quantidade. Então, aqui, ó, toda vez que eu der o sinal de igual quantidade, ele automaticamente faz essa seleção para mim. Assim como eu peguei aqui, ó, e coloquei de C2 a C4, eu dei o nome de valor, tá? Então isso também é uma coisa que pode ser cobrado na questão de concurso público. E aí olha que sacanagem que eles podem fazer para vocês, ó. Ele pode fazer o seguinte, ó, igual somar produto, e aí aqui eu coloco quantidade, ponto e vírgula, valor, fecho parênteses. Então olha o que ele faz. Ele vai pegar toda essa seleção aqui, como ele vai pegar toda essa seleção aqui. Então isso você precisa ficar atento. Se dentro de uma função existir palavras, significa que o examinador ele foi muito profundo na questão de função. E isso eu estou utilizando como somar produto, mas ele poderia também fazer para média, para soma, ele poderia fazer também para a questão de mínimo, de máximo, enfim. E aí você precisa visualizar a informação no texto, o que representa a quantidade, o que representa valor. Então, traduzindo, da onde que esse cara me tirou os dados de quantidade? Da onde que esse cara tirou os dados de valores? E carreiras bancárias, gente, ele vai muito nisso, porque ele trabalha com a mensuração e análise de dados.
tá? Média C. O que a média C faz? A média C, na verdade, ela faz 3 cálculos num só. Porque a gente já aprendeu lá na parte 1, na parte básica, que o que a média faz? Soma, depois divide, né? Porque é a partir disso que ele dá a média aritmética. Perfeito? Só que agora ele tem o C. Além de fazer essas duas funções, ele faz a terceira função, tá? Então aqui 1, 2, 3. Ele vai colocar a regra que ele quer para somar. Então vamos fazer esse exercício aqui. Deixa eu colocar aqui o número 1 e o número 2. Como que poderia cobrar em concurso público? Ele poderia cobrar da seguinte forma, turma. Imagine que esses dados são obtidos de vendas de carro. E aí o teu gerente ele fala o seguinte: professor, eu quero que você faça uma média de todos os carros que foram vendidos acima de 40 mil reais. Tá? Então eu não quero a média de todos os carros vendidos. Eu quero uma média acima de 40 mil. Então, se eu quero uma média específica, média C. Se eu quisesse a média de todos, somente média. Tá bom? Então, é isso que você precisa entender. Qual é a diferença entre média e média C? Então, vamos lá. Igual média C. Abro parênteses. E aí eu vou colocar o intervalo. Quero todo mundo? Quero todo mundo. Então, G1, olha para cima. E 2. Então eu coloco G1. Como são todos os dados? 2 pontos e 2. Até então, beleza? Agora eu vou colocar a regra do média C. Eu quero, abro aspas, que todos os carros que sejam acima de 40 mil. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Faz a média de todos os carros. Entretanto, somente dos carros que tenha 40 mil. Quando eu apertar a tecla Enter, o que ele vai fazer? Ele vai falar o seguinte: esse aqui é acima de 40? Não. Esse aqui é acima de 40? Não. Ele é igual. Igual é diferente de maior. Então ele não entra no cálculo. Esse cara aqui é maior que 40? Também não. Esse é, esse é, esse é. Então o que a média faz? Soma primeiro. Então 55 mais 45 é 100, mais 50 deu 150. Já apliquei a regra aqui também, né? Somei todos os valores acima de 40. E agora eu vou fazer a última função, que é o terceiro cálculo, que é dividir. E aí quando eu faço a divisão, eu tenho que fazer a divisão pela quantidade de elementos que me atendeu a regra. Então neste caso aqui eu divido por 3. Olha a pegadinha. 30, 35 e 40 não entra no cálculo porque eles não são igual a 40 ou menor que 40. Eu preciso ser maior que 40, perfeito? Então, por isso eu divido por 3, jamais dividir por 6, tá? Então, neste cálculo, a média dos carros vendidos por essa concessionária ficou em torno de 50 mil reais, tá bom? Então, fiquem atentos que o média C, ele é algo que vai fazer 3 cálculos, ele vai somar, ele vai dividir e ele vai aplicar a regra, que neste caso tem que atender maior que 40. Próxima função que a gente vai abordar, tá, turma? É o concatenar. Em Cuiabá, em Mato Grosso, existe algo chamado linguajar cuiabano, né? Cada região tem uma cultura. Mas aqui em Cuiabá, tem o cuiabano de Chapecruz, que ele fala muito a palavra adiojar, tá? O que é adiojar no linguajar cuiabano? É quando você junta. Então, vamos supor, João adiojou com Maria. O que significa isso na prática? Ele
juntou, ele casou, amigou, beleza? E o que a gente precisa entender? O concatenar é isso, é juntar, tá? E o que concatenar junta? Ele junta todos os valores que são obtidos de uma célula. Lembra que a gente aprendeu lá na guia dados, lá na aula, na parte 1, que a gente tem um recurso, que a gente pega uma célula que tem texto, né? E a gente pode dividir em colunas. Agora a gente vai fazer o processo inverso, a gente vai juntar e formar um texto só. Então, concatenar, por exemplo, aqui eu obtive um resultado utilizando o recurso concatenar. Então eu tenho 5, eu tenho o arroba e eu tenho a letra A. Então aqui eu tenho, para vocês terem noção, um número, aqui eu tenho um símbolo e aqui eu tenho uma letra. Tudo isso graças ao concatenar. Como que funcionaria na prática? Igual, concatenar, abro parênteses. Número 5 está onde? Está aqui. Então, olha para o alto, olha para o lado. A2, ponto e vírgula. Qual que é a próxima? Arroba. O arroba está no A3. Então, olha para o alto, olha para o lado. Ponto e vírgula. Aqui eu tenho, tá, o A. Então, aqui, olha para o alto, olha para o lado. Então, seria B2. Fecha o parênteses. Está aqui a nossa função, que é representada por esse número. Essa função específica eu poderia encontrar de outra forma também. Sabe por quê? O 5, ele está do lado do arroba. Então, se eu coloco da seguinte forma, igual concatenar de A2, né? A2. E se eu coloco 2 pontos A3, eu não perderia... Tá? Somente nesse caso, tá? Porque você tem que analisar a função. Somente nesse caso eu não perderia o resultado obtido. Por quê? Eu começaria aqui e aqui é uma sequência. Então vou até aqui. Então 5 arroba tá aqui do lado. Então de A2 até A3 eu não perderia e estaria correto. E aí eu posso colocar aqui o nosso amigo do lado B, né? B2. Então tem que ficar atento porque às vezes ele pode fazer duas funções com valores diferentes e pergunta se o resultado ou o objetivo vai ser o mesmo, tá? Então neste caso o resultado é igual. Então concatenar ele tem esta função que seria a função de juntar espaços, tudo bem? E agora, bom turma, agora a gente vai falar uma coisa que é um pouquinho técnico, mas que carreiras bancárias está caindo bastante. Na verdade, são duas funções que merecem a atenção máxima de vocês, que é o PROC-V e o PROC-H. Vamos começar a falar sobre o PROC-V. Professor, o que o PROC-V faz? O PROC-V, turma, a ideia é você fazer uma procura. Deixa eu pegar aqui um outro. Ele faz uma procura, tá? Vou passar assim no português aqui, hein, professor? Ele faz uma procura, tá? Na coluna, porque coluna é vertical. Então, ele faz uma procura na vertical. Só que ele faz uma análise de forma gerencial, tá? Então antes de sofrer, você precisa ficar atento com isso. Qual que é a ideia, tá, do PROC-V? O PROC-V ele vai fazer uma análise na coluna, só que ele faz comparação de dados, ele tem uma análise mais gerencial. Bom, para você entender o conceito de PROC-V, você tem que fazer este mapa mental. O PROC-V ele tem essa sintaxe da fórmula. Quem que você está buscando, qual que é o dado de referência, né? Eu quero buscar feijão, eu quero buscar arroz. Por exemplo, aqui a gente está trabalhando com um sistema de vendas. Eu quero saber quem fez a venda, tá? Então, quem se busca, o intervalo que tu quer, tá? A coluna que está o dado que você quer retornar e se você quer apresentar um dado exato ou você quer apresentar um dado aproximado. Então, vamos pegar esse exercício aqui, por exemplo. Ó.
eu quero trazer o vendedor, tá? Eu quero trazer o vendedor que vendeu o valor de R$ 1.900, tá? Então, fiquem atentos. Eu tenho 4 colunas. Eu tenho coluna da matrícula do vendedor. Eu quero saber a data que ele vendeu, tá? Eu tenho o nome do colaborador e eu também tenho a venda que ele realizou. Então, eu poderia perguntar o seguinte, ó, deixa eu colocar aqui, tá? Essa informação, tá? Dada essa informação de R$ 1.900, tá? Como que eu posso trabalhar, tá? Como que eu, por exemplo, quero saber quem vendeu R$ 1.900? Como que funcionaria na prática? Qual que foi a função para chegar nisso? Então, neste caso aqui, a gente vai utilizar o PROC-V. Como que o PROC-V vai fazer? Então, eu vou utilizar como base o vendedor, o número 21. E aí você faz uma comparação, tá? Quem se busca? Número 21, neste caso aqui, seria a minha matrícula, tá? Então, esse vendedor aqui, 21, vendeu R$ 1.900. Lembra que eu falei que ele é uma análise gerencial? Então, neste caso aqui, eu poderia mudar, por exemplo, para o número... Vamos pegar a matrícula 50. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e eu estou aqui para fazer um convite muito especial. Primeiro, você assistir o restante dessa videoaula no nosso site da Lacon Cursos. Aqui no YouTube são aulas demonstrativas para você ter aí o conhecimento, né, para você ter aí uma projeção das nossas aulas em relação aí ao concurso da GCM, Guarda Civil Municipal de Caldas Novas. Nós temos um curso, cara, fantástico, focado nesse edital, um curso que eu tenho certeza que vai te ajudar. Só você clicar aqui embaixo, o menor custo-benefício do mercado, apenas R$ 199,90, investimento único, a melhor proposta pedagógica para você estudar de verdade com quem conhece, com quem aprova, quem vive o dia de concursandos, concurseiros no Brasil do dia a dia. Tá? Pode confiar aqui na Lacon Cursos que você terá um excelente resultado. Bacana, meus amigos? Espero vocês. Valeu, tchau!